E aí, pessoal, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sei lá, Renato, a hora que o pessoal nos acessa, velho, mas... Ou boa madrugada, né? Ou boa madrugada, ou o que eles estão fazendo, mas seja muito bem-vindo você que nos acessa aqui pelas redes sociais. E você também que tá aí nas plataformas de áudio, de ouvido na gente fazendo... Não se sabe o que, né, Renato? É, melhor não falar pela hora, né? Não vamos entrar nesse detalhe, mas você também que nos acessa aí por Spotify, tudo seja muito bem-vindo. Estamos por aqui hoje com mais um episódio do Conteúdo Legal Cast, ao lado da lenda Renato Saraiva. Mas esse negócio de lenda não dá certo. Negócio de lenda, eu tô vivendo da Silvia ainda, vou viver mais uns 50 a 60 anos. Ó, então vamos lá. Para viver 50 ou 60 anos, Renato, tem uma coisa muito importante, que é a questão de se manter saudável, se manter em ordem. E para isso nós trouxemos hoje um convidado aqui muito especial para falar um pouco com a gente sobre essa questão de controlar peso e manter a saúde em dia. Eita, então anuncia esse convidado especial. Você sabe que desde que eu nasci, eu trabalho com esse assunto de controlar o peso. Porque eu nasci com 5,2 kg, né? De parto normal, eu quase nasci um bebê assassino. Minha mãe ficou em coma 28 dias. Uau! Então, quem é essa autoridade aí sobre esse assunto? Beleza, Renatão. Hoje nós estamos aqui com o Dr. João Sucupira. Nós vamos falar a respeito de cirurgia bariátrica, perda de peso, questões legais envolvendo isso e principalmente o trabalho que ele faz nas redes sociais, que não é brincadeira. Olá, doutor, seja muito bem-vindo. E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui. Vamos destrinchar um pouquinho aí a obesidade, que é um assunto que era para ser mais bem tratado aí entre nós e que a gente tem pouca educação para lidar, né? É muito comum a gente lidar com pessoas portadoras de obesidade, mas ao mesmo tempo a gente não tem desenvoltura para fazer com que essas pessoas sejam incluídas na sociedade e que elas sejam encorajadas a tratar a obesidade da forma correta. Muito bem, esse tema é um tema importante. Depois eu tenho algumas perguntas envolvendo a própria inclusão da pessoa com obesidade, principalmente no mercado de trabalho. Então, vamos lá, Jefão. Com certeza, vamos nessa. E aproveitando esse ato, esse caminho, esse mundo entre a internet, onde você trafega muito bem, nós vamos falar mais a respeito disso também. Vamos lá. Mas você nota, doutor, que existe alguma aceitação ou algum movimento para que as pessoas permaneçam obesas? Existe algum endeusamento? O que você vê a respeito disso, você que está lá fazendo aí dezenas de cirurgias por mês? Eu acho que hoje existe um nicho de pessoas que querem lucrar em cima da doença, né? Obesidade é doença, tem CID, vocês sabem o que é CID, a Classificação Internacional de Doenças. Na verdade, tem um CID desde 2013, então é uma doença recente, apesar de, há muito tempo, causar prejuízo à sociedade. E aí, tem pessoas que têm essa doença de forma grave, avançada, que têm comportamentos errados e que acabam influenciando negativamente pessoas que não têm tanto discernimento para saber o que é ou não é certo. Então, pacientes que têm obesidade grave estimulam outras pessoas a manter-se com a doença e assim terem prejuízos mais à frente. Você já viu uma pessoa de 80 anos, obeso grave, obeso mórbido? É muito difícil achar, né? Então, essas pessoas vivem menos, essas pessoas trazem mais gastos para o governo, gastos sociais, trabalham menos, ficam mais tempo de atestado, ficam inválidos mais cedo. Isso tudo que eu estou falando é do ponto de vista não só econômico, mas do ponto de vista mesmo de prejuízo ao próprio ser humano. Então, essas pessoas precisam serem educadas a levar essa doença e tratar ela com seriedade. Doutor João, ao mesmo tempo que a gente tem essa preocupação, né, com a obesidade, que é uma doença, também existe uma preocupação muito grande para que essas pessoas não sofram preconceito, né? As pessoas até utilizam nas redes sociais a gordofobia. Sim. Não é? Não sei se esse é um termo técnico ou um termo inventado nas redes sociais. Tá. Como é que funciona isso? Ao mesmo tempo em que a gente precisa fazer com que essas pessoas que são obesas, né, sejam submetidas a um procedimento, a um tratamento,
Como é que funciona essa questão? Como é que chegam essas pessoas ao seu consultório no que atine ao preconceito que elas sofrem? Vamos lá. A maioria das pessoas que têm alguma doença, elas são vistas com piedade, complacência. O paciente portador de obesidade, normalmente não, porque a gente atribui a culpa da obesidade ao paciente, quando esse obeso grave não tem culpa do que ele está passando. Então, a gente tenta dar acessibilidade à maioria das pessoas que têm dificuldade de locomoção ou que tem alguma deficiência. A obesidade não é uma deficiência em si, mas dá dificuldade de acessibilidade. Sim. Então, lá no consultório, por exemplo, a gente não tem uma cadeira dessas para o paciente sentar. Eu tenho um sofá Sim. que comporta até 300 quilos. A balança é diferente, as portas são diferentes. E a gente não leva em consideração essa parcela da sociedade que não é pequena. Na verdade, a obesidade é uma doença evitável que está crescendo de forma avassaladora, não só no Brasil, mas em qualquer país, nos Estados Unidos, enfim. E que tem realmente um componente educacional muito forte na sua prevenção, mas que as campanhas de prevenção não estão surtindo efeito. Tem um estudo recente agora nos Estados Unidos que, apesar deles instituírem nas escolas educação alimentar, atividade física, no trabalho fazer atividade física para os funcionários das empresas, a obesidade não tem diminuído, ela só tem aumentado, inclusive nos seus índices mais graves. Mesmo assim, desde criança, a gente não tem educação para lidar com essas pessoas. Que é mais crueldade do que uma criança que chama o coleguinha de baleia, né, de outros nomes. Passei por isso, você passou por isso? Não. Que são pejorativos, né? Então, gordofobia não é um termo inventado, é um termo que existe realmente e que a gente devia tratar com a mesma seriedade que a gente trata, por exemplo, a homofobia, outros tipos aí de situações que a gente trata hoje, eu acredito, da forma correta, mas a obesidade aí está deixada de lado. E, doutor, Estados Unidos seria, sem dúvida, o país onde tem mais obesos no mundo? Os Estados Unidos é o país que tem mais obesos no mundo, culturalmente, por conta da dieta das pessoas, do sedentarismo. Há países mais populosos no Oriente, mas por conta de vida do estilo por conta do estilo alimentar, eles não têm tanto obesos quanto nos Estados Unidos. Realmente, não só mais obesos, mas mais obesos graves, superobesos. Superobeso é um termo técnico que diz respeito ao paciente que tem um IMC maior que 50. O IMC Sim. é aquele índice que é utilizado para gradar a obesidade, para a gente saber o grau de obesidade e indicar o tratamento correto, porque o tratamento da obesidade não é aleatório, não é assim, olhar para você e dizer, vamos tentar tal medicação. A gente tem o tratamento ideal, dependendo do IMC, dos hábitos do paciente e das características dele. Doutor João, se fala assim, obesidade mórbida. O que é uma obesidade mórbida, para que a nossa audiência saiba? E, no seu caso, qual foi o paciente assim, com o maior peso que você já atendeu? Vamos lá. Obesidade não tem a ver com o peso, tem a ver com o IMC. Tá? Então, a gente faz o cálculo dividindo o peso pelo quadrado da altura, e aí a gente tem 3 graus de obesidade de acordo com o IMC. O grau 1, que é o IMC de 30 a 35, o grau 2, que é 35 a 40, e o grau 3, que é o grau máximo, que é tudo que é maior que 40. Então, se meu IMC é 41, eu tenho obesidade mórbida. Se o meu IMC é 60, eu também tenho obesidade mórbida. Só que a gente já sabe que a pessoa que tem um IMC de 40 a 50 tem uma característica. Quem tem um IMC maior que 50 é um paciente de alto risco. Aí esse paciente tem outro nome, superobeso. E essa pessoa, ela deixa de ter prioridade de tratamento clínico para ter prioridade de tratamento cirúrgico. Até 50, a gente quer que o paciente tenha tentado perder peso com medicação, com outros tratamentos, antes para se submeter à cirurgia. Quem tem um IMC maior que 50
tem que fazer tudo para operar o quanto antes, porque é uma pessoa que, se tiver uma intercorrência, ela pode morrer. O paciente que tem 200 quilos, pode ser que ele tenha menos gravidade do que um paciente com 150. Como assim? O paciente com 150, ele pode ter um IMC mais alto do que o de 200. Uma pessoa de 200 quilos e 2,10 metros de altura, o IMC dele é mais baixo. Agora, uma pessoa de 200 quilos e 1,5 metro de altura, que eu já tive um paciente assim, é um paciente que a saúde está nas últimas, entendeu? Mas é um paciente cirúrgico, de toda forma. Doutor, eu sempre tive uma desconfiança, desculpe falar isso, não sou da área jurídica, com IMC. Tá? Porque ele desconsidera a sua quantidade de músculos. Falou tudo. Você Então, está estudando, assim, hein? Não, é porque eu sofro Ele na é uma pele. sumidade não só no direito, No né? direito, Quando eu Fez a lição falo de casa. isso, eu falo isso afundado, né? Por exemplo, eu tenho uma massa muscular boa. E o IMC, pra mim, desculpa, é uma desgraça. Aham. Porque o IMC, pra mim, é mentiroso. Sim, Porque verdade. ele não mede a quantidade de peso que eu tenho de Sim. massa magra, digamos assim, né? Perfeitamente. O que o senhor diz? Eu lhe digo o seguinte, o IMC foi feito por homens e baseado em homens. Então, por exemplo, por que no Brasil, que a gente ainda usa a classificação antiga para tratar cirurgicamente os pacientes, a gente só opera gente com IMC acima de 35? Porque o IMC foi feito baseado estatisticamente em vários homens. Então, a gente considera com obesidade cirúrgica o homem com IMC acima de 35. Mas se eu pegar uma mulher com IMC 30 e um homem com IMC 35, às vezes eu vou achar a mulher visualmente mais obesa do que o homem. Porque a mulher tem menos músculo e mais gordura. O homem tem mais músculo e menos gordura. Isso influi também no resultado da cirurgia. O homem perde peso mais rápido, o homem responde melhor à cirurgia, o homem, depois da cirurgia, muitas vezes não tem anemia, porque o homem tem testosterona, tem mais músculo, a composição corporal do homem é diferente. Tá tudo certo. Eu sempre tive implicância com o IMC. Mesmo na época que eu estava fazendo meia maratona, eu ainda dava sobrepeso. Falei, não é possível. Pô, como é que eu estou com sobrepeso? Mas porque não leva em consideração os seus músculos, né? E modernamente, a gente vai tratando o paciente não baseado mais no IMC. Eu só uso o IMC para indicar cirurgia. Depois, o que eu uso é a bioimpedância, porque diz a quantidade de músculo, o percentual de gordura. Então, eu posso ter um IMC, sei lá, de 32 e ter um percentual de gordura. De 15, né? De 15. E tá muito bem. Tá funcionando. Entendeu? Tá tudo certo. Doutor, deixa eu fazer mais uma pergunta. Hoje a gente está olhando aí nas redes sociais, TikTok principalmente, Jefferson, todo mundo na indústria dos remédios. Ozempic, agora saiu até um mais moderno aí que o Ozempic. Você vai dizer. Monjaro. Monjaro. Até Rafael Cunha, que é humorista, tá usando e emagreceu muito. Tá usando, né? Tem aquele chamado efeito rebote. O que o senhor tem a dizer desses medicamentos que hoje é uma febre? As pessoas não querem mais fazer reeducação alimentar, não querem fazer dieta, não querem fazer reeducação alimentar. É um caminho mais curto, né? Como toda geração que chegou, quer um caminho mais curto. É tudo imediato, quer comprar o resultado. O emagrecimento, o resultado. Então, tem várias coisas importantes sobre isso. Primeiro, é um caminho sem volta, tá? Então, medicação tem se aprimorado muito, mas também tem sido muito mais caro. Então, não vai ser acessível a todo mundo. O Monjaro mesmo é bem caro, né? É, bem caro. No Brasil, muito mais caro. Segunda coisa, o que não falam para você quando você inicia um tratamento clínico. O tratamento clínico, ele começa, mas não termina, porque a obesidade não tem cura, doença crônica. Você já viu um hipertenso parar de tomar medicação? Não para, ele começa e toma a vida toda. Um diabético, ele para de tomar, fica bom do diabetes a alguma altura da vida? Não, se não operar. Então, ele começa tomando hipoglicemiante, depois começa a tomar 2, depois 3, depois insulina. Ele só vai aumentando a dose, a quantidade de medicações. Assim é o paciente que tem obesidade. Aquele paciente que começa a tomar uma medicação, ele não vai tomar uma caneta de medicação e ficar bom. Ele pode perder peso, mas se ele parar de tomar a medicação, ele vai engordar. Então, aquela medicação tem um efeito para emagrecer e depois ela tem um efeito para
manter. E aí é onde está o problema. Por quê? A medicação é cara, sei lá. O Ozempic custa, sei lá, R$1.000 e poucos por mês. Aí você vai tomar e vai emagrecer. Depois você vai ter que continuar tomando ele para não engordar. E tem que continuar. E aí é onde as pessoas, às vezes, param de tomar medicação, ou pelo aspecto financeiro, ou porque não acha que não tem resultado, ou porque algumas vezes a medicação tem alguns efeitos colaterais, e aí abandona o tratamento e volta a engordar, e muitas vezes volta a engordar mais que antes. Então, o tratamento ele tem que ser muito bem orientado para que o paciente não recaia. A cirurgia seria aquele comprimido que você tomou e vai continuar funcionando desde que você continue seguindo a mudança de hábitos, que mudança de hábito é para todo mundo, não é só para quem tem obesidade. Fazer atividade física é para o obeso, para o magro, para o idoso, para o jovem, né? A nossa poupança é a nossa massa muscular. Então, como é que a gente mantém o músculo? Como é que a gente ganha músculo? Atividade física. A dieta vai auxiliar nisso. Mas a gente tem que ter as duas coisas caminhando junto e todo mundo. Só que o paciente portador de obesidade, ele acha que foi punido e aquilo é um castigo e só ele tem que fazer. Mas não é assim. E aí nós chegamos então nesse cruzamento, né? Nesse momento da cirurgia bariátrica. A pessoa que tomou essa decisão por todas as questões em se operar. E quais são os tipos? Durante um tempo se chamou de gastroplastia, se chamou de cirurgia bariátrica. Como funciona isso? Quais são as técnicas mais comuns? Cirurgia bariátrica é um tratamento médico relativamente recente. As primeiras cirurgias bariátricas experimentais aconteceram há 60 anos. A cirurgia bariátrica começou a ser feita realmente no mundo todo, de forma regular, há no máximo 25, 30 anos. Então, isso em medicina e tudo não é muito tempo. E, no começo, ela era aplicada a pacientes muito graves. Sim. Pacientes com IMC 50, pacientes que já estavam com complicações da obesidade. E não tinha opção, né? Hipertensão, diabetes. Então, aquele doente, naturalmente, era um doente de muito mais risco do que os doentes que nós operamos hoje. Então, a mortalidade era maior, não existia padronização da cirurgia, né? E aí, ela começou de uma forma ruim, porque aí todo mundo atribuía a mortalidade à cirurgia, e não ao próprio paciente. Com o passar do tempo, foi visto que quanto mais cedo, mais precocemente a gente tratasse a obesidade, melhor o resultado. Quanto menos mórbido esse paciente fosse, melhor o resultado. Então, hoje a gente pode operar pessoas com IMC de 30, porque o resultado vai ser melhor do que se eu operar aquela pessoa com IMC 50. Até porque vamos trazer isso para outra doença. O câncer. Às vezes a gente conhece alguém que tinha câncer, foi ao médico, o médico disse, olha, agora eu não vou conseguir curar você, mas eu vou conseguir lhe dar sobrevida. Faz uma cirurgia que não é curativa, a pessoa vive ali 10 anos a mais, ou então continua com um tratamento paralelo, né? Tratamento que a gente chama adjuvante. A obesidade, se eu pegar uma pessoa com IMC 80, dificilmente eu vou fazer com que essa pessoa volte a ter um IMC 28. Vai ser difícil. Mas se eu pegar a pessoa com IMC 80, transformo ela com IMC 35, ela vai viver mais e melhor. Então, a cirurgia para ela foi efetiva, apesar de eu não ter conseguido trazer ela a uma condição mais próxima do normal, ou normal, mas ela melhorou bastante em relação a onde ela estava. Então, a cirurgia ela tem essa intenção, é melhorar a qualidade de vida da pessoa. Então, João, uma das críticas que se faz, pode se considerar uma crítica, em relação àquela pessoa que fez a cirurgia bariátrica, é que dizem que ela nunca mais vai ter a mesma absorção de nutrientes. Tá. Se isso é verdade, há necessidade de uma suplementação constante do bariátrico? Você não é bariátrico, correto? Eu sou.
Ah, é? É. Nossa, eu ia fazer uma coisa, você já desconstruiu tudo. Tá, mas Por isso que eu tô falando eu não uma sou, propriedade. eu não sou bariátrico. Fiz há 8 anos Pronto, atrás. então você tá muito bem, tá de parabéns. Eu não sou bariátrico, eu suplemento. Suplementar é um costume moderno. A gente faz exames mais que antes, a gente vê nossos níveis de nutrientes, de vitaminas mais que antes e tenta deixar aquilo mais próximo de um ideal. Sim. Né? Então, hoje tem uma especialidade nova, polêmica, que é a nutrologia, que eu acho muito boa. Que ele vai fazer exames de forma preventiva e vai começar a repor certas coisas de forma preventiva para que você adoeça menos, viva mais, tenha mais qualidade de vida. Então, o que a gente faz com o paciente bariátrico é justamente o que o nutrólogo faz, só que em alguém operado, alguém que tinha uma doença de base e está controlando, certo? Então, você avaliar melhor, de mais de perto, o aspecto nutricional de alguém, isso não é um prejuízo, nenhuma punição, isso é o correto. É tanto que pessoas não bariátricas estão fazendo isso agora, né? Sim. Isso, para mim, não é um aspecto ruim, é um aspecto bom. Talvez não, com certeza você está hoje mais saudável do que há 10 anos. Ah, com certeza. Não é isso? Com certeza. E se você não tivesse feito nada, talvez você tivesse pior do que há 10 anos. Então, você está olhando para a sua saúde de uma forma melhor. E a cirurgia, na verdade, é uma situação pontual. Mas o que trouxe você à sua condição atual de saúde foi você próprio. O protagonista de tudo que está acontecendo com você é você. Então, a desabsorção, que é o que a gente faz em alguns tipos de cirurgia, não é um aspecto ruim. Porque, evolutivamente, o ser humano tinha um intestino muito maior, porque antes a gente comia alimentos não processados. Eu comia carne crua, né? E hoje em dia a gente tem alimentos ultraprocessados, então o nosso intestino é muito maior do que a gente precisaria efetivamente. Por isso que a gente tem engordado, tem aumentado de peso. O intestino delgado, que é a superfície absortiva do ser humano, ele varia de 4 a 10 metros. Então, se uma pessoa de 4 metros vive bem, uma pessoa de 10 metros, teoricamente, tem intestino até demais. Né? É verdade. Então, assim, a gente está precisando de menos superfície absortiva para poder viver. E é isso que a cirurgia faz. Eu fiz cirurgia bariátrica, tem uns 8 anos, mais ou menos. E assim, eu sou muito feliz com isso. Hoje eu tenho meu cardiologista, que também é nutrólogo, então eu faço suplementação semestral. Agora tem um problema que eu não consegui resolver. Vai virar uma consulta. Tá virando que consulta. É a corrida. Eu fiz 3 meia maratona e quando chega no 13º, 14º quilômetro, lá vem a cãibra. Porque uma das consequências que eu notei, pelo menos em mim, é a dificuldade de absorção rápida. Então, mesmo eu lá com potássio, com sal, com coisa, durante a corrida, como transpira muito, eu fiz no Rio de Janeiro, as meia maratona, aí no final da corrida lá vinha a cãibra, porque a reposição do potássio não era pelo meu organismo suficiente para reter a cãibra. Não entendi. Veja só, teoricamente esses suplementos, a absorção funciona. Antigamente a gente achava que as cirurgias que tinham desvio no intestino, elas iam ter prejuízo na absorção de medicações. Hoje a gente sabe que isso não existe. Então, por exemplo, paciente soro positivo que toma aquele coquetel antirretroviral todo dia, ele pode fazer um bypass, que é uma cirurgia que altera a absorção? Pode, e a absorção da medicação é normal. Pacientes que tomam antibiótico para tratar infecções, absorção normal. Que tomam imunossupressores para tratar doença autoimune crônica, tipo lúpus, absorção normal. Então, a absorção de substâncias concentradas não vai mudar. Não sei, talvez, se a sua absorção é demorada ou a sua perda é maior. Talvez não seja alguma coisa da cirurgia, mas seja alguma coisa fisiológica do seu funcionamento orgânico. Entendi.
Eu defendo bariátrica, tá? Então Não, eu vou sempre contrapor aí, a não ser que eu não tenha. Veja, eu sou bariátrico e para mim foi muito bom. Na época eu tinha 130 quilos, caí para 98, aí eu fico variando, 98, 100, 102, 98, não passo disso. E para mim foi muito bom, entendeu? Porque vários sintomas, até a hipertensão hoje, eu já tomei remédio durante vários anos e hoje fiz aquele semestre passado, aquele mapa, né? Aquele exame mais demorado, 24 horas, não deu nada. E eu parei agora o remédio, mas daqui a pouco vou fazer outro mapa, vou olhar. Então, para minha vida foi extraordinário, entendeu? Hoje a qualidade de vida que eu tenho é bem maior do que a outra. Sabe quantos por cento da população que precisa de cirurgia a gente opera hoje em dia no mundo? 0,2. Quase ninguém, né? Quase ninguém. Ou porque tem medo da cirurgia, ou porque acha que quando ele quiser, vai conseguir emagrecer. Não é porque a gente acha que tem uma chavinha que... eu preciso perder 10 quilos, aí eu vou e perco. Ou eu preciso perder 30. E a gente não é assim, né? E deixa eu fazer agora, vou catucar o senhor. Por que que tem pacientes que fazem cirurgia e depois ou trocam de vício, comida, pelo álcool, ou voltam a engordar? Qual é o diagnóstico em relação a isso? Pronto. Voltar a engordar. Deixa eu ver, né? Que apesar de ser do direito, eu tô indo mandando bem, né? Tá muito bem. Tá treinado. Tô treinado. Tá treinado. Então, voltar a engordar. Obesidade é doença crônica. Não tem cura. Quem voltou a engordar, voltou a ter uma ingesta calórica aumentada. Normalmente, quem volta a engordar é quem bebe muito. Álcool é muita caloria em pouco volume. Então, engorda. Essa pessoa que voltou a engordar, se ela voltar a ter os hábitos que ela teve no primeiro ano, ela volta a perder também. Agora, ela tem que ter aquela cabeça para seguir uma rotina. Certamente você não voltou a engordar porque você mudou seus hábitos também. Definitivamente. Antes da cirurgia, corria maratona? Já sempre pratiquei, não corria maratona, mas sempre pratiquei esporte, mas aumentei. Então. E não bebo, nunca bebi. Então isso facilitou. Isso é excelente. Excelente. Agora vamos falar de compulsões, que é um terreno polêmico. Né? Já vi gente, doutor, desculpe interromper, senhor, que na recuperação, tem colega que na recuperação tomava aqueles copinhos com leite condensado. Pois é, essa pessoa já falhou. Já falhou. Não devia nem ter feito a cirurgia, na verdade. Exatamente. Só que a gente não tem como prever alguns tipos de comportamento. Por mais que a gente avalie, que vá para o psicólogo, o paciente que quer operar, ele diz o que ele quiser a você ao psicólogo e opera. Então, aquela pessoa que já falha do início é a pessoa que praticamente tem 100% de chance de, depois de algum tempo, voltar à obesidade. Eu não sei nem por que ela quis fazer um tratamento como esse, se ela já está se sabotando logo no início. Né? E aí... é essa pessoa que tem que voltar para a terapia ou continuar na terapia, tem que ser medicada, né? E aí é um terreno onde eu não tenho tanta desenvoltura para falar, mas eu sei que ela vai ter indicação de fazer acompanhamento psiquiátrico, psicológico, a vida toda. Agora, se eu tenho uma compulsão, eu transformo essa compulsão em outra, isso aí é possível, né? Sim. Mas nem tudo que acontece depois da cirurgia é da cirurgia. Por exemplo, vamos falar sobre uma coisa paralela. O paciente fez a cirurgia e depois, sei lá, de 15 anos, cometeu suicídio. Até que ponto aquilo ali foi da cirurgia ou não? Não tem como precisar isso. Mas na maioria das vezes não vai ter nenhuma correlação. Mas o que é que a maioria das pessoas fazem? Aquela cirurgia maldita, ele se operou porque fez a cirurgia. Tudo depois da cirurgia é por conta da cirurgia. Em alguns casos não vai ser, né? Doutor, existe alguma estatística, não sei se eu estou falando alguma besteira, de pessoas que fizeram a cirurgia? Quantas assim estão satisfeitas e quantas estão arrependidas? Existe essa pesquisa? Se existe, eu desconheço, tá? Mas há bastante gente insatisfeita, com certeza. A maioria são pessoas que não fazem um acompanhamento ou... há aquelas pessoas que realmente têm alguma consequência negativa da cirurgia. A cirurgia é um tratamento. Todo tratamento pode ter insucesso, né? Claro. Ou pode ter, na cirurgia não seria um efeito colateral, mas seria uma complicação, né? E aí
para aquele paciente que faz um acompanhamento estreito, a gente tenta resolver ou minimizar isso. Então, por exemplo, há o paciente que perdeu peso demais e ficou com dificuldade para ganhar, ou ficou sarcopênico. Esse termo sarcopênico é para quem tem pouco músculo, né? Então, o que é que eu busco hoje com a cirurgia? É ter bastante músculo e pouca gordura. Isso é emagrecer, né? Perder peso é perder Trocar, peso. né? Massa gorda, massa magra. Exato. Mas perder peso é perder peso de tudo. Isso não é saúde. Ah, fulano fez a cirurgia e no primeiro mês perdeu 20 quilos, mas desses 20 perdeu 5 de músculo. Isso é péssimo, né? O que eu quero é só perder gordura. Tem a pessoa que depois da cirurgia ficou sarcopênico ou ficou com algum déficit nutricional e teve dificuldade para corrigir, vai ter essa pessoa. Mas aí tem que avaliar o caso dele e ver o que pode ser feito para contornar isso. Pode até desfazer a cirurgia? Pode, né? Mas aí é aquela pessoa específica. O objetivo da cirurgia não é esse. Claro. Nem o paciente vai fazer a cirurgia com essa intenção, nem o cirurgião. Agora, há pessoas também que vão ter dismorfismo de imagem, quer dizer, vão ficar muito magras, mas não estão se vendo magras, elas estão, não é? Continua se vendo gorda, né? Exato, vai ter essa pessoa. Aí o tratamento é psiquiátrico. Então, cada caso tem que ser avaliado de forma específica, individual, mas o que eu vejo, na maioria dos casos, é uma mudança de vida positiva, para melhor. Muita gratidão das pessoas que fazem a cirurgia, porque realmente é uma pessoa que antes era socialmente excluída. Sim. E deixa de ser, e às vezes ela não sabe lidar com aquilo, porque, sei lá, um paciente obeso numa festa é uma pessoa invisível. De repente ela começa a ser vista, a ser paquerada, e ela não está preparada para lidar com uma situação que às vezes ela nunca passou na vida, né? É onde entra a terapia também. Então tem vários aspectos, ou essa vida social que ela passa a ter é sedutora do ponto de vista negativo, então ela vai começar a beber, porque vai sair com gente que bebe todo dia, vai ter menos rendimento no trabalho, porque vai querer ter esse lazer que não teve a vida toda. Então é muito importante lidar com as questões psicossociais desses pacientes para que eles tenham só o efeito positivo da cirurgia. Olha aí. Tá vendo, Jeff? É um universo extremamente interessante, né? Sim. Começa a gente pensar que ele é multissetorial. E aí eu vou pegar, então, você fez tantas perguntas a respeito, técnicas, né? Que eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui a respeito, então, legal. Porque muita gente perde peso, a gente acompanha esses programas aí como Quilos Mortais e tal. E tem até uma temporada que eles fazem, que é como eles estão agora. E eles começam a mostrar remoção de pele, cirurgias reparadoras. Como que acontece isso, então, no pós-cirúrgico? A gente conversou aqui sobre casos de sucesso aí na cirurgia bariátrica, mas por vezes o cara perdeu, então a pessoa perdeu, o paciente perdeu esse tanto de peso e precisa se operar. Até sob o ponto de vista legal, doutor, como que isso acontece? Então, coisas importantes que têm a ver com sua pergunta. Dos pacientes que nós operamos, 80% são mulheres, 20 homens. Opa. Porque obesidade está muito ligado também à parte estética da vida da pessoa. Estética é menos importante do que saúde? Depende, pode não ser. Quando a gente esteticamente está satisfeito, a cabeça da gente também está melhor. Eu procuro o meu parceiro por estética. Eu compro um carro por estética. Isso aqui, esse ambiente aqui, esteticamente é bom. Então, estética é muito importante para a gente. A gente não pode ser hipócrita e dizer que não é. No caso do paciente bariátrico, a cirurgia não é estética, é reparadora, quer dizer, vai corrigir um defeito. Quando eu perco a gordura desaparece, a pele ela não volta ao normal, dificilmente volta, ela fica flácida. E aí, aquilo ali, aquelas dobras de pele, dão infecções fúngicas, bacterianas, né? E essas doenças que são em decorrência desse excesso de pele, a gente trata tirando o excesso de pele. Então, aquilo é uma necessidade do paciente. Só que, na medicina, também há
incoerências ou ignorância entre os colegas médicos. E aquilo, quem vai avaliar aquilo, o auditor, sei lá, vai considerar ou não aquela queixa como fidedigna, né? E aí, muitas vezes, o paciente precisa judicializar essa questão para conseguir obter o tratamento. Porque no caso da cirurgia reparadora é um tratamento também, né? Mas muita gente não vai ver, assim como não vê a obesidade como doença. Né? Então, na prática, ainda há uma resistência muito grande dos planos de saúde? Com certeza há. Há, inclusive, para a cirurgia bariátrica, que dirá para a cirurgia reparadora, né? Muitos pacientes judicializam tanto a cirurgia bariátrica quanto a reparadora, né? E uma pergunta, doutor. A gente sabe, na época que eu já fiz com robótica. Né? Existe a cirurgia bariátrica tradicional. Sim. E existe com robótica. Muitas vezes eu vejo, né, pode até me explicar melhor sobre isso, que os planos de saúde até autorizam, mas eles têm uma resistência muito grande de autorizar a robótica. A robótica. Seja bariátrica, seja uma cirurgia qualquer. Tá. Né? Eles só querem autorizar a cirurgia tradicional. Aberta, que a gente sabe, aberta, que para o paciente a robótica acaba sendo melhor, menos risco de infecção, uma recuperação, cicatrização mais rápida, recuperação mais rápida, né? Vocês estão falando de coisas bem complexas. Na verdade, a gente está falando de cirurgia bariátrica, de tudo menos de cirurgia. Mas é muito bom falar, essas coisas são muito interessantes. Então, vamos lá. Vamos falar de economia. O que acontece no Brasil, a gente tem planos de saúde. A pessoa paga um valor X para ter acesso a determinados tratamentos. Se a gente for ver realmente como a medicina é hoje, a medicina está muito melhor, mas muito mais cara. Né? Então, se a gente for nos Estados Unidos, não tem SUS. Né? E o plano de saúde não é como aqui. Eu não pago X reais para ter acesso a um tratamento, muitas vezes, X. Então, olhando pelo lado do plano de saúde, muitas vezes certos tratamentos não são viáveis economicamente, porque eu tenho, às vezes, uma medicação que custa 500 mil reais e que o paciente quer ter acesso pagando 800 reais por mês, né? E que, teoricamente, é direito dele, é direito de todo mundo ter saúde, ter acessibilidade à saúde, enfim. Então, a gente tem que... A cirurgia robótica é um caminho sem volta, não é uma revolução tão grande como foi da convencional para a laparoscópica. Na verdade, o acesso da robótica é o mesmo laparoscópico, são os mesmos furos, né? Só que o robô ele tem movimentos dentro da cavidade abdominal que são mais precisos, que são mais seguros, que quando a gente já está com a prática no robô, a cirurgia é muito mais rápida, dói menos, enfim, é muito melhor, inegável. Só que o custo hoje do robô ainda é muito alto em relação à cirurgia laparoscópica, né? Apesar do benefício também ser superior. Então, talvez ou esse plano de saúde tenha que recalcular a forma de remunerar ou de cobrar dos seus clientes, né? Mas a forma em que a saúde está caminhando em relação aos gastos é um pouco diferente do que está acontecendo em relação ao que o paciente consegue contribuir. Então, isso é um assunto polêmico. Do lado econômico era. E o SUS? Como é que está em relação à cirurgia bariátrica? Uma pessoa que não tem um plano de saúde, que precisa fazer a cirurgia, consegue fazer uma cirurgia rápida? Tem fila de espera? Como é que está funcionando hoje? Depende. Assim, já foi demonstrado que o impacto da cirurgia bariátrica na sociedade é muito melhor financeiramente. Eu pego um paciente que potencialmente vai ficar inválido ou vai trabalhar menos e vai precisar se aposentar, enfim, e transformo ele numa pessoa que vai ter mais longevidade, mais funcionalidade, menos custos de internamento. Enfim, porque obesidade traz hipertensão, traz diabetes, diabetes traz cegueira, traz diálise, traz um monte de coisas que custam muito ao Estado. E aposentadoria por aposentadoria, enfim, não é ruim só para o paciente, é ruim para a sociedade que vai bancar aquela pessoa numa condição péssima. E aí, quando a gente faz o tratamento, que
num primeiro momento é mais caro, mas depois torna aquela pessoa uma pessoa de custo social menor, né? Então, a gente está começando a falar muito mais em cirurgia bariátrica no SUS, até porque hoje a cirurgia bariátrica está tirando aquela capa de vilã, de mutilante, de radical, e se transformando no tratamento que realmente é um excelente tratamento para a pessoa que se preparou para fazer aquilo, para a pessoa que está se propondo realmente a ter uma mudança na qualidade de vida. No SUS, existem hoje vários programas, pelo menos eu sou de uma pessoa, lá hoje a gente consegue fazer um bom número de cirurgias, o Estado despertou para isso e a fila de espera não é tão grande como era antes, né? Mas aí cada estado hoje no Brasil tem sua realidade. Sua autonomia também. Exato. Mas assim, localmente, a gente tem conseguido tratar muita gente e com muito bons resultados. Na verdade, o que a gente consegue, às vezes, com 1 mês de cirurgia bariátrica, não consegue com 6 meses de tratamento clínico. Esses tratamentos clínicos, eles têm alcances variáveis. Então, hoje, o melhor tratamento clínico, esse Mounjaro aí, que a medicação de ponta hoje... Da moda. Faz a pessoa perder, no máximo, 20% do peso. Então, se eu tenho 100 quilos, eu vou perder 20 quilos. É ótimo, né? Mas para um paciente de 220 quilos, não sei perder até... 40... Então não vai mudar aí só com cirurgia. Se eu preciso perder acima de 20% do peso, tem que ser cirurgia. Doutor, nós vamos partindo aqui para o ponto final da nossa conversa, dos momentos finais, Renato, e uma coisa que a gente traz aqui, advogados, humoristas, várias pessoas, e um dos nossos principais temas são as redes sociais. E você é um cara que tem mais... Renato, vocês fazem clube, faz parte de um clube que tem mais de 100 mil seguidores. Como é isso? Como você se relaciona com as redes sociais, já que os médicos e os advogados têm em comum, que são as pessoas que nos acompanham aqui no podcast, que é a distribuição de conteúdo. Como que é para você essa questão de produzir conteúdo, operar? Você faz mais de 100 cirurgias por mês, ainda produz conteúdo. Como que é essa vida aí para o médico? Produzir conteúdo é trabalho, é necessário hoje, né? A sociedade mudou muito rápido. Sei lá, no ano 2000 não existia nada de Instagram nem nada, e hoje eu quero alguma coisa até profissional, eu vou lá e procuro e acho e vejo o feedback que a pessoa tem. Então, assim, hoje a rede social não é bem só... o que tem ali é um retrato da pessoa. Quando você tem muita visibilidade, é realmente um retrato da pessoa. Então, quem não tem capacidade não vai continuar crescendo, né, indefinidamente. Aquilo ali se destrói depois de um tempo. Produzir conteúdo de forma regular é um trabalho bem grande, tá? E não é prazeroso, mas é muito importante, tá? Chegar a atingir pessoas também isso é muito bom. Você chegar em um lugar e dizer, eu acompanho você, gosto do que você faz, me estimulou a, sei lá, fazer o tratamento da cirurgia. É bom ouvir isso, é muito bom. É a parte boa desse trabalho. Você às vezes tira as dúvidas que eu não consigo tirar com o meu médico, né? Isso não quer dizer que eu sou melhor do que ele, porque também vai ter o paciente que não vai conseguir tirar a dúvida comigo, porque eu não vou estar online a vida toda, né? Eu tenho minha esposa, eu tenho minha vida, enfim. Mas é extremamente necessário, faz parte hoje da atividade médica, como deve fazer também de outras atividades, traz a gente autoridade, visibilidade, às vezes no meio médico, aí já não tanto, porque a gente é visto às vezes como concorrente, e na verdade não é, todo mundo é para ser colega e trabalhar na mesma linha. Aliás, se na medicina a gente fosse mais parceiro, talvez a gente conseguisse tratar mais pacientes, né? A gente também consegue um bicho chamado hater, que é uma pessoa que lhe odeia de graça, né? E tem que saber lidar com isso. Mas eu acredito que quanto mais nós evoluirmos nesse sentido, da forma correta, mais a gente vai conseguir atingir pessoas
que não seriam atingidas porque moram distante ou porque não têm acesso à informação adequada. Então, eu acho que é positivo isso. Isso é muito interessante, Renato, porque em ambas as profissões, tanto os advogados quanto os médicos, são regulamentados e aí os médicos e os advogados trabalham com distribuição de conteúdo, que acaba sendo muito legal, porque além de você mostrar o seu trabalho, mostrar o que você faz, você ainda passa todos os dias ali dando dicas que são relevantes para aquelas pessoas que precisam, como o seu novo Instagram, por exemplo, que está batendo recorde de conteúdo, né? Que você está postando bastante conteúdo. Já postou quantos conteúdos? Tem mais de 90 postagens lá, Renato? Não, em um mês já foram 109. 109. Nossa, 109. Eu não consigo fazer isso. Pois é uma máquina. É uma máquina. Não, mas é porque, como é um Instagram novo, profissional, aí eu falei, não, eu vou nesse início pecar pelo excesso, entendeu? E só sempre... que assim, só que aquela coisa, é como você disse, doutor João, não é tão prazeroso, porque você acaba se tornando escravo da sua própria rede social. Daquele conteúdo. E aí você começa a sentir, poxa, hoje, por exemplo, eu esqueci muita coisa de manhã, de postar de manhã. Entendeu? E aí eu no Instagram eu mesmo faço. Falei, meu Deus, esqueci, pronto. Você já fica com sentimento de culpa, consciência pesada, porque não postou no horário adequado. Aí eu fui lá, já corrigi agora. Então você vira É um trabalho. É um trabalho. É um trabalho. E tem uma curadoria, tem um pensamento qual conteúdo eu vou falar. E quanto mais roteiro, visibilidade você tem, mais isso pesa. Mais você se preocupa com aquilo ali. Tá correto, né? Tá coerente, porque... Informalmente aqui, às vezes a gente usa uma palavra ou outra que não fica tão bem encaixada. Lá você tem que ser muito mais preciosista para aquilo sair melhor, para evitar outras questões. Inclusive os haters. Também. E você, por exemplo, se você quer fazer, na minha visão, rede social, se você quer fazer, você mesmo tem que fazer. Porque eu sei que tem gente que tem um monte de pessoas trabalhando por ele, mas não. Você vê que não é aquela pessoa. Não é aquela pessoa. Você tem que ser você. E só para você ser você, te dá um trabalho danado. Você tem que construir seu próprio roteiro. Toda semana eu vou lá, final de semana, escrevendo roteiro. Tem que dar o seu tom. Dar o seu tom. Aí você vai, grava, você edita, aquela coisa toda. Mas, claro que tem um lado bom, né? Mas é trabalho. Com certeza. Entendeu? É trabalho. É trabalho. Pois é. É isso, que bom, hein? Perfeito. Passou rápido. Foi isso, rápido. Já chegou no fim aqui. Já. Oh, meu Deus. Doutor João, muito obrigado pela sua presença aí. Eu que agradeço. E obrigado aí por escutar aqui os leigos aqui. Né? Mas nós já passamos. Você não tá muito leigo, não, hein? Nós já passamos por essa experiência, né, meu irmão? Então facilita para nós um pouco aí. E continuamos na batalha ainda, né? Porque isso é uma batalha. Não, eu quando morrer vai estar lá, enfim, magro. Essa cultura vai estar, enfim, magro. Beleza, então, pessoal, deixa eu soltar aquela musiquinha. Doutor, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Obrigado, Jefferson. Muito bom, bom demais. Musiquinha da saída aqui, valeu, minha gente. A gente volta na semana que vem. Nós vamos falar sobre júri esse mês ainda. Nós vamos falar sobre a presidência da OAB esse mês ainda. Tem bastante assunto. Valeu, Renato. Valeu, gente. Obrigado, doutor João. Valeu, Jefão. Mais um pra conta aí. Valeu, já era. Tchau, tchau. Valeu, gente.